Graças e paz, irmãos, bom dia. Bom dia. Deus é bom. Irmãos, hoje quero ler aqui um versículo com vocês do Velho Testamento, em Gênesis 27, versículo 22. Gênesis 27, versículo 22. Quando a gente começa a se apaixonar pelas Escrituras, né? Tem um livro gostoso de ler, é o livro de Gênesis, né? Quando entra ali na história dos patriarcas e tal, são histórias assim envolventes, né? Mas toda vez que você lê, você tem que ter o coração para tirar as aplicações, né? Eu já li a Bíblia para aplicar para os outros, irmãos. E é feio isso. Na verdade, você tem que ler a Bíblia para ela arrancar alguma coisa de você, né? Soberba, arrogância, altivez, a prepotência, coisa que Jesus não tinha. Jesus era, ou seja, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, eu te aconselho, toda vez que você lê a Bíblia, se algum pensamento vindo do seu irmão na sua leitura, negue e fala: Senhor, mostra para mim o que está errado em mim. Porque, de fato, quando você é transformado, você transforma, porque você se torna um ambiente. E aí tudo em sua volta começa também a querer, né, a se moldar. Então, deixe a Bíblia falar com você e tirar coisas de você. Conselho básico aqui. Em Gênesis 27, 22 diz assim: Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E o abençoou. Pronto, dá um pouco de pano de fundo sobre o contexto dessa história. Irmãos, havia dois irmãos, né, que nasceram, eram gêmeos, e no dia do nascimento ali, teve algum contexto ali, né? As crianças lutavam dentro do ventre para ver quem ia sair primeiro, e a Bíblia diz que Esaú, que era uma criança mais cabeludinha, né? Igual o nosso irmãozinho aqui do lado, aí quando ele saiu, né? A história fala que o outro bebê saiu segurando no calcanhar dele, que era Jacó. Aí deram o nome, né, conforme Israel tinha esse hábito, né, de dar o nome conforme aquilo que eles viam no desenho, no dia do parto, né. Esaú, né, chamado de vermelho, né, e Jacó foi chamado de usurpador. Olha só, a criança nem tinha nada a ver, já levou um nome cheio de cargas emocionais porque ele tentou segurar o pé. Olha aí, esse cara vai viver a vida tentando pegar no pé do irmão. Olha só que contexto, beleza. A história passou, as coisas avançou, as crianças viraram homens, e em contexto histórico e quase um rito em Israel, quem nascia primeiro tinha o direito de primogenitura. Mas o que é isso que é tão bom? A primogenitura era o filho primogênito, ele ganhava 50% imediato ao momento em que ele era um primogênito, os 50% da herança e o direito de cuidar da casa, de administrar. A outra parte era dividida entre os irmãos e tudo e tal. Mas eu tenho uma coisinha para poder falar, vamos cá para nós. Só tinha 2 filhos. Será que não seria 50%? Então, o real interesse aqui da primogenitura não era dinheiro na concepção de Jacó. O real interesse de Jacó era o direito de mandar, né? A autoridade. E que é o que ele desejava. Esaú não, ele queria os recursos, e a gente vai ver isso ao longo de toda a história. E essa história acontece assim, e nesse momento aqui, é um momento em que o seu pai Isaque, ele está já idoso, ele está já sentindo ali que o seu tempo está acabando. Ele chama o seu filho mais velho, que ele amava muito,
E nessa história aqui também tem dois fatores importantes para a gente poder. A mãe amou Jacó e o pai amou Esaú. Tem um erro que o pai pode cometer, é deixar a sensação de que ele ama mais um filho do que outro. Se tem uma coisa doentia que pode gerar traumas, é deixar essa sensação no ar, né? Não corrigir isso, né? Então, era a mãe era pró-Jacó e o pai era pró-Esaú. O pai era pró-Esaú porque Esaú fazia os seus gostos e a mãe era pró-Jacó porque o seu filho fazia os seus gostos, olha só. E isso foi crescendo, foi desenvolvendo. Jacó era um homem de ovelhas, né? É um homem de casa, do quintal. Esaú não entrava para dentro da mata, saía atrás da caça e tal, era homem valente e guerreiro. No entanto, que a história dele vai repousar tudo em cima disso. Ele se torna um miliciano depois, né? Mesmo tendo uma herança tão poderosa, ele prefere ficar assaltando as pessoas nas estradas, né? Porque se torna uma pessoa poderosa. Isso é mais para adiante, depois vocês lêem o contexto todo e você vai entender. E nesse dia, Isaac, né, chama Esaú e fala: olha, meu filho, faz um guisado, aquela caça que eu gosto, porque eu quero te abençoar, eu quero profetizar sobre a sua vida, mas faz uma comida para mim. Ele criou ali. Só que a mãe ouviu aquela conversa entre o pai e o filho e ela teve uma mente, né, um pensamento, e ela tenta burlar ali aquilo. Ela chama Jacó e dá instruções para Jacó, manipula Jacó, mas Jacó também se deixa manipular porque não é nenhuma criança. Mas o pai vai entender, o pai vai saber, o pai vai perceber. Meu irmão é peludo, eu não sou. Ele, quando me tocar, aí ela pega uma pele, né? Veste ele com a pele cabeluda, pega a roupa de Esaú, ou seja, cara, tenta adornar Jacó para poder enganar o senhor Isaac, né? Porque Isaac está cego, ele só consegue apalpar, ele só consegue tocar, ele só consegue sentir o cheiro, ele consegue ouvir a voz, mas a visão dele tá turva já, ele já não está vendo muito bem. E ela corre, enquanto o filho sai para caçar, vai demorar algum tempo, ela corre, faz um guisado de um cabrito, do jeito que o Senhor gosta, a mulher sabe cozinhar aquilo que o homem gosta, manda o filho dele entrar na presença do pai, se passando por Esaú, e aqui, aquela profecia declarada pelo pai e a mãe, no dia que ele nasceu, começa a se cumprir. Ele é um usurpador. Por isso que eu falo, cara, eu tenho muito desespero de ver um pai chamando um filho de palavras chulas, chamando um menino de homossexual, ou chamando uma menina de prostituta, eu arrepio. Uma palavra desse calão. Estou usando a palavra para poder entender. Eu já vi. Você é isso, você é aquilo. E aquela doença, aquela palavra fica ali permeando, procurando uma brecha. E a pessoa vai crescendo, vai desenvolvendo. E de repente, ninguém sabe por que esse menino começou a ter essas inclinações. Porque aquela pessoa que tem autoridade para abençoar, amaldiçoou. Porque aquela pessoa que tem autoridade para declarar um caminho de sucesso para um filho, fez o caminho dele todo cheio de buracos e cheio de palavras depreciativas, que vai destruir a vida daquela menina ou daquele rapaz. Então, preste muita atenção, que esse tipo de coisa não vai ficar sem juízo, tá? Ai daquele que amaldiçoar o que Deus abençoou. Ai daquele que amaldiçoar o que Deus abençoou. Enfim, e ele entra, né, e ele começa a conversar e surge esses versículos aqui que eu falei. Quando ele chega, né, ele se apresenta ao pai, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos é as mãos de Esaú. O cheiro é de Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. E ele
acreditou por aquilo que ele, pelos outros sentidos, né? E ele o abençoa. E eu me peguei pensando, né, nessa frase e cheguei à triste conclusão de que às vezes a gente está louco para roubar a identidade de outra pessoa, né? Para de querer ser outra pessoa. Acredite naquilo que Deus desenhou para você. Para de querer ser outra pessoa. Não tem cabimento você querer ser outra pessoa porque você está declarando que o seu Criador fez alguma coisa errada. Para de querer ser outra pessoa. A maioria das doenças que nós experimentamos ou vivemos acontece por um só motivo. Infelizmente, as doenças que a gente tem e que se desenvolve no nosso meio é porque a gente não tem identidade. E se você não tem identidade de alguma maneira, você acaba perdendo, né? Você acaba querendo entrar na identidade de outra pessoa. Eu vi o Miles uma vez, pastor que eu já ouvi muitas mensagens dele, já faleceu. Miles falando comigo assim, sabe por que você tem a necessidade de usar uma blusa com a marca que às vezes é o nome de outra pessoa? Ralph Lauren. Sabe por que você tem uma... É porque você... se eu posso usar uma roupa, irmãos, posso ganhar uma roupa, mas se você... Eu preciso dessa marca, está muito apontando para a falta de identidade. Porque você quer usar aquele nome para chegar e apresentar uma imagem. Você está preocupado com sua imagem. Ah, eu quero porque é isso. E outro dia eu vi uma pesquisa que os camaradas que são ricos, tipo os bilionários, né? Eles usam camisa preta sem marca nenhuma. Da Primark às vezes. Porque quando você é livre, você não tenta chegar para causar aos olhos da outra pessoa para provar que você é próspero. Pastor, mas você não usa? Claro que eu uso, mas se isso é uma doença no coração, se é algo que dá comichões, se você tem essa necessidade, pode ter certeza, é um problema de identidade. É um problema de querer entrar naquela sociedade e ter, se vestindo da roupa de outra pessoa. E no reino do Espírito, isso aqui é para o mundo, vamos lá. Mas aqui dentro da comunidade, quando você não sabe quem você é, você trabalha para entrar na identidade da outra pessoa, que é o dom da outra pessoa, que é a parte da outra pessoa. Não, meu Deus, ele falou, olha, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E às vezes, irmãos, nosso discurso é uma coisa e o nosso trabalho é outro. Às vezes, a nossa fala é uma coisa, mas a nossa aparência diz outra. E nós estamos tendo uma crise de identidade forte, porque eu acho que o problema maior da igreja hoje é não entender quem ela é em Deus. E não entendendo quem ela é em Deus, ela começa a querer ser um monte de coisa. E hoje as pessoas mais se frustram. Vocês podem cansar de todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Mas eu conheço um monte de gente de que na comunidade em que eles entram, de 3 em 3 meses muda a visão. Ninguém aguenta uma coisa dessa. Em 3 em 3 meses muda a visão. Começa uma coisa, não termina. Começa outra coisa, não termina. Não, eu já fui assim também. No passado, eu percebi que as pessoas cansavam. Hoje, se você ou eu vamos cansar e estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Porque nós temos que ser um homem de uma coisa só, irmãos. E claro, dentro dessa coisa coletiva que Deus deu para esse ministério, existe a sua parte individual. E aí é algo específico, é algo necessário, é algo maravilhoso que completa o todo, mas nunca sem repousar em cima do coletivo. Você, eu, nós não temos nada singular até que nós aceitamos o coletivo. Aquilo que é para todos. O que é para todos? Não, a devoção é para todos. A intercessão é para todos. A adoração é para todos. Agora, vai fluir o evangelista, vai fluir o apóstolo, vai fluir o pastoral, vai fluir o mestre, vai fluir os outros ministérios, vai fluir os dons, vai fluir
os talentos e as capacitações que Deus deu para servir um todo, mas todos nós temos uma palavra: cristocêntrico. Sempre Cristo no centro, uma mensagem que gira em torno disso. Nós precisamos voltar a esse lugar, abandonar a identidade alheia e começar a assumir a nossa identidade real. Precisamos alinhar o nosso discurso às nossas ações. Quando ele fala bem assim, a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú, ele está falando, cara, seu discurso está diferente do seu trabalho. Você aprendeu a falar bem, mas está trabalhando mal. Ou de alguma maneira, você está trabalhando bem, mas está falando mal. E nós precisamos equilibrar, irmãos, o discurso e as ações, a voz e as mãos. E isso é inteira e completamente identidade. O corpo, o diabo sempre tem um objetivo, ele quer partir o corpo. Qual parte do corpo você é? Se você pudesse se olhar no corpo de Cristo, qual parte do corpo você é? Qual a parte que Deus te deu no corpo? Qual a sua missão no corpo de Cristo? Qual é o seu propósito? Qual é a graça que te cobre? Em que Deus te usa? E o que está atrapalhando isso? O que está te roubando de exercer a saúde no corpo, falar bem, cumprir o seu propósito, fazer as coisas e tocar a cidade, as pessoas poderem olhar para a sua família como padrão e exemplo, as pessoas poderem olhar para você como homem, como um cidadão honesto e digno de ser, imitado. O que te faz um jovem proeminente, uma mulher virtuosa. Você está no corpo ou o diabo conseguiu mutilar o corpo? Irmãos, porque o propósito do diabo sempre foi mutilar o corpo. E mutilar o corpo é cortar os polegares. O diabo quer cortar seu polegar. Tinha um rei chamado... Deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui, não vou ler a história. Adoni-Bezeque, um rei Adoni-Bezeque no Velho Testamento, no livro de Juízes, ele quando conquistava um reino, ele pegava o rei daquele reino e não matava, ele cortava os polegares das mãos e dos pés e jogava o cara debaixo da mesa para o cara comer migalha. Então ele dava as festas e banquete e eles riam dos reis que ele havia conquistado. O que ele faz quando ele amputa os polegares dos pés e das mãos? Primeiro, um cara sem polegar não consegue segurar uma espada. Não tem força. A espada, se bater, ela solta da mão. Por quê? Espera até ficar sem polegar para você ver o quanto ele é importante. É tipo a pega, né? Então vamos lá. Também a gente vê muito polegar como quem não sabe escrever, vai lá e põe o quê? Porque no seu polegar tem identidade. Então o que ele fazia? Eu vou destruir a identidade deles e a capacidade de eles fazerem insurgência. Só que ele não cortava só o dedo da mão, ele cortava o dedo do pé. E se você, outro dia eu estava pesquisando sobre equilíbrio e eu descobri que a falta de um dedinho, você se desequilibra fácil. Sem o dedinho do pé, a pessoa fica desequilibrada. E eu vou te falar, irmãos, quando a igreja, quando o crente, quando o homem, quando a mulher está desequilibrado, o diabo amputou o dedinho. Então, equilíbrio e identidade era o que esse rei Adoni-Bezeque fazia quando ele conquistava um rei. Ele arrancava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Ele mutilava. A igreja não pode ser mutilada, irmãos. Essa identidade não pode ser arrancada de você. Você precisa saber quem você é, que existe uma graça, um poder, um dom, existe milagres, ousadia, autoridade para você pisar serpentes e escorpiões, entrar nos lugares de trevas e trazer as pessoas. Irmãos, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja não está encolhida, a igreja não está apavorada, a igreja está atacando, a igreja está batendo o pé
inferno, o pé na porta do inferno. A igreja está saqueando o inferno. Como? Primeiro ele amarra o valente. Amarra o valente que prende a sua família. Amarre o valente nas regiões celestiais que mantém os seus irmãos presos em cativeiro de ignorância. Entra lá, saca a alma deles daquele lugar com poder, com autoridade. Ei, você não é uma pessoa que só deixa o rio correr. Você precisa entrar em guerra. Você precisa entrar em guerra pela a sua família, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus parentes. Tem que estar nas suas orações, mas também os seus colegas. Você precisa ser valente. Você precisa segurar essa espada. Você precisa caminhar com equilíbrio. Irmãos, o que mais decepciona hoje é um crente desequilibrado. Um crente que qualquer vento derruba ele, porque ele não tem equilíbrio. E aí, irmãos, estudando sobre isso, cortar os polegares, que é a mutilação. O diabo trabalha com mutilação. Eu vou cortar a sua identidade. Eu vou impedir de você ser equilibrado. O que equilibra a gente é a palavra. A palavra é que te equilibra. Quando eu estou louco, pensando coisas que não estão no contexto, é a palavra que é o antídoto que combate os pensamentos na minha cabeça, irmão. Agora, vive aí uma semaninha, fica aí tanto tempo longe da palavra para você ver onde você vai parar. É a mesma coisa que pegar uma carne e colocar ela em cima da pia e não esquecer de colocá-la no congelador. Basta 2 dias, ela já fica aí inapta, apodrece. Irmãos, coloca na sua cabeça, a natureza do pecado está aqui, mas também a natureza do ser eterno que você é também já foi colocado dentro. Tudo bem, nós somos carne, mas o Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo que mora dentro daquele que quer. E esse Espírito fala: o que você está fazendo aí, cara? Chafurdando essa fossa de novo. Sai daí. O que você está fazendo aí, cara? Cara, as coisas que nós fazemos não prejudicam só a nós. As coisas que nós fazemos prejudicam tudo em nossa volta. Todas as pessoas que estão ligadas no corpo. Amputa um dedo, todo o corpo sofre. Pode ser da mão, pode ser do pé. Todo o corpo tem desequilíbrio. Todo o corpo não consegue segurar uma espada e tem dificuldade de segurar um escudo. Nós temos que ter um pouco mais de garra, irmãos, porque o fim da nossa fé, ontem eu publiquei um videozinho, falei que o fim da nossa fé, a gente chega cansado, sobrecarregado, mas o fim da nossa fé, imaturidade, é cuidar uns dos outros. Pedro, quando você se converter, cara, quando você sair dessa meninice, sair dessa birra, quando você parar de ficar sofrendo ou chorando por causa disso, por causa daquele, por causa da identidade de outra pessoa, cuida dos seus irmãos. Cuida dos seus irmãos. Corte dos polegares aponta para a perda da identidade e do equilíbrio. Viver abaixo da mesa, comendo migalhas. Viver aquém à vontade de Deus, influenciado pelo sistema do mundo. É isso que é a corte dos polegares. Agora, polegares das mãos. Viver abaixo da minha mesa. Esse era o propósito daquele rei. Essa frase aponta para a realidade de muitos que estão sem identidade, vivendo abaixo de influência de demônios. Sem os polegares, eu não consigo manusear bem a espada. E aí, em Efésios 6,17, vai dizer o quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, no fim, quando o diabo corta o nosso polegar, ele quer tirar a espada da nossa mão. E a espada o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não está na sua mão, é porque o diabo conseguiu cortar o polegar da sua mão. Quando alguém fala alguma coisa, você não tem nada bíblico e princípio para combater. Cara, a espada, cadê a espada, meu? Cadê a espada da sua mão? Não é guerrear contra a pessoa, mas contra aquilo que está oculto. Enfim, polegares dos pés. Pessoas que na sua caminhada estão com dificuldade de equilíbrio. A pessoa, durante o dia, sobe e desce no gráfico.
ânimo, desânimo, não tem firmeza. Vou te dizer, irmãos, se você precisa todo dia de um culto bom para você servir a Deus, você ainda não se converteu, você é um menino ainda. E é um menino birrento. Eu não estou sentindo. Não é mais... Rapaz, se fosse por sentimento, eu não estaria aqui não. Se fosse por sentimento, eu já tinha jogado a mochila nas costas e caído no mundo, amigo. Não é sentimento, isso aqui é resiliência. Isso aqui é perseverança. Isso aqui é amar a Cristo mais do que todas as adversidades que você enfrenta. É amar os que Deus te deu. É compreender que tem consequência. Quando você abandona o exército, tem consequência, porque ele diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Perda desse lugar faz você perder o reino de Deus, irmãos. E aí, o equilíbrio. Os pés são responsáveis pelo equilíbrio. E aqui vai o segundo texto. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em outras palavras, se aqui está... Se a espada, você segura na mão, como palavra, os seus pés também precisam da palavra para pisar com segurança e de maneira equilibrada. É a palavra que te equilibra, irmãos. Então os pés são responsáveis pelo equilíbrio e os cristais nos ouvidos nos ajudam a andar equilibrados também. Você sabia que dentro dos seus ouvidos tem cristais? Que quando ele se mexe dá labirintite. Eu não estou falando de goró, irmão. Tem uns bebinhos lá, eu estou com labirintite, mas não, na verdade era o goró. Mas não, quando mexe os cristais, quando o cara não tem contato com álcool, ele acorda com o mundo girando. É uma coisa horrível, irmãos. Não sei quem já teve essa coisa. Os cristais dão uma mexida e tem gente que passa a vida com isso, dá uma mexida nos cristais. E olha só o que Romanos 10, 17 vai dizer. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse equilíbrio vem do ouvir a palavra de Deus. Esse equilíbrio vem de andar por cima da palavra de Deus. O que mais você precisa entender, irmãos? O diabo só quer cortar os seus polegares. Fica aí comendo migalha. E aí a igreja fica comendo migalha quando ela foi chamada para sentar na mesa. Primeira coisa que Cristo fez com a mulher Cirofenícia, a mulher cananeia que a gente conhece, colocá-la na mesa. Ela falou: tudo bem, é migalha? Não, eu aceito. Manda uma migalha, minha filha vai ser curada. Ela não se ofendeu com a palavra que Jesus disse: não vou deitar pão dos filhos aos cachorrinhos. Tudo bem, eu entendo minha condição, eu sei quem eu sou. Sei que isso aqui não é para mim, mas olha para o outro lado, deixa cair um pedaço desse pão para mim, por favor. Eu não posso mais ver minha filha sofrer. Você consegue perceber que isso tem a ver muito com amar alguém? E aí Jesus: mulher, não, você não só vai comer você não vai comer migalha. A partir de agora eu te sento na mesa. Você consegue entender que essa mulher Cirofenícia sentou na mesa com os israelenses naquele dia? Jesus estava falando: ei, aqui não tem etnia mais. Aqui quem crer em mim será salvo. Isso é o ápice da nossa fé. Então, ouvir. Vemos que o equilíbrio está ligado a ouvir e caminhar. Ouvir e caminhar. Ouvir e obedecer, ouvir e caminhar. Quem ouve a palavra e ignora, irmãos, não está bem, está mutilado. Não deixa os problemas, as lutas, as adversidades, os combates diários te mutilar, irmãos. Em nome de Jesus. É o meu conselho hoje. Volte a ter a sua identidade. Fale, mas também faça. Eu desejo que a sua voz seja igual ao seu trabalho. O meu sonho é que você fale o correto, mas viva corretamente.
O meu plano aqui ao ministrar essa palavra é que a igreja seja sarada de algum ponto em que seu discurso esteja alinhado com o seu comportamento e que a sua santidade seja um padrão para ser visto e obedecido por todos. Eu oro por isso nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, cada um aqui tem uma identidade. O Senhor nos deu os nossos polegares para a gente caminhar e para a gente poder, Senhor, segurar as nossas espadas, deixar a marca, Senhor, como identidade de filho que somos. Agora, não nos deixe, Senhor, perder o discurso pelas frustrações, pelo desânimo. Eu não quero que alguém fale, nossa voz é de crente, mas o comportamento é de ímpio. Eu não quero, Senhor, que as pessoas tenham esse pensamento de nós. Pai, dá equilíbrio para caminhar em cima da palavra. Nos faça justos para poder andar em verdade. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Não deixa, Senhor, a guerra roubar, Senhor, a nossa capacidade de caminhar e de ouvir a sua palavra. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, invocar o Senhor, para que o Senhor nos dê equilíbrio para ouvir e caminhar. Senhor, ouvir e caminhar, progredir no conhecimento de Deus. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa aqui, pessoas que vão ouvir essa palavra, possam ser ministrados de fé e de coragem. Em o nome de Jesus. Amém.